De volta com o Educador Entrevista, vamos falar um pouquinho da importância de não desistir, aqui na companhia da Priscila Mariano Garcia, terapeuta integrativa. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, a todos que estão assistindo. Eu que agradeço, porque eu comecei a conversar com as pessoas aqui e eu percebi que tem muitas pessoas que não sabem que tem um problema e por não descobrir, quando chega lá no final, que perde o sentido, né? Quando a gente fala, né, do seu trabalho como terapeuta integrativa, né, em especial o trabalho, né, com reprogramação mental, não é, e alta performance, quando se fala de desistir, a gente tem desde a coisa mais extrema, né, que é desistir da própria vida, mas a gente tem uma rotina de desistências ao longo da vida. E que muitas vezes a pessoa faz por N fatores e acaba caindo, como eu coloco, numa rotina mesmo, né, de não acreditar que seja possível, correto? Exatamente. Quando a gente vai conversar com as pessoas de qualquer idade, né? E aí, o que você pensa em fazer? Ah, trabalho, né? Levanta, trabalha, cuida da casa. Tá, mas e viajar, fazer alguma coisa diferente? Ah, tá. Parece que a pessoa está morrendo e não está percebendo, né? Não tá deixando de sonhar porque hoje em dia parece que o mundo está mais difícil. Então a pessoa vai deixando de sonhar aos poucos e não vai prestando atenção, vai sonhando um sonho para o filho e acaba perdendo o sonho para si mesmo. Aí atrapalha o futuro do filho, que quer seguir a vida dele, e tem que carregar os pais, porque o sonho dos pais é grudado ali no sonho dos filhos, né? E também tem uma questão hoje muito de sonhos ligados à questão financeira, né? E as pessoas param de ver os pequenos prazeres da vida, né? O que pode se colocar de bom na rotina, apesar dos recursos. A maioria, assim, o que a pessoa quer, ela quer ir viajar para tal lugar, mas ela quer mostrar para alguém que ela está viajando, ou ela quer ir viajar com alguém. Então, o prazer em si mesmo está em contato com pessoas, né? Em o que eu falo com você, o que eu mostro para você, e não no que a pessoa está vivenciando, né? No trabalho, na viagem. Ela quer sempre, o sonho é relacional. E isso, hoje em dia, como a gente vive como você coloca, uma questão também de exposição, né, de redes sociais, da vida perfeita, mas que é perfeita só na rede, acaba iludindo as pessoas. Eu já vi muita gente levantar, tirar foto na beira da praia, mostrar e depois voltar para baixo da coberta. Então, as pessoas querem mostrar que está melhor que a outra, mas por que ela desiste? Porque ela se acha uma fraude. Então, o sonho de verdade dela, ela não vive. A pessoa não está aprendendo, desaprendeu, né? De sonhar, de olhar as pequenas coisas. Hoje em dia é tudo muito cinza. Eu lembro quando era pequena, a gente ia na casa do Zé do Caixão porque era preta. Hoje a gente passa, na maior parte das casas, elas são cinza. Então a gente perde aquele colorido da vida, né? E tá tudo muito só material, só o mostrar que eu sou melhor que alguém. E, na verdade, somos todos iguais, né? E Vanessa perguntando, né? Reprogramação, né? A gente está falando aí de, entre aspas, né, acho que para deixar mais fácil, tentar mudar rotinas, né, quebrar coisas que a pessoa tem costume, não só de fazer, mas também de pensar, correto? E ela coloca isso, né? Como é que se inicia um processo tão difícil quanto esse, né? Porque ela diz, mudar a rotina já é difícil, ainda mais mudar a maneira de pensar. Então, quando a gente para e falar em reprogramação, é difícil? Não é fácil. Mas também é fácil, o que é fácil fazer é difícil fazer. O que impede, assim, é a pessoa de colocar em prática. Porque se você pegar um caderno e começar a escrever no caderno como foi seu dia todo, você vai ver que tem coisas que você não queria fazer, mas você faz no automático. Quando você se percebe, você fala, eu não quero mais isso para mim. Aí você sabe o que você não quer, você toma a decisão e muda. É só trazer para a consciência o que você acha que é de um jeito e quando você presta atenção é de outro. Perfeito. Só que muitas vezes isso, né? Falta prestar atenção. Porque nessa rotina
é muita informação, é muito barulho, é muita gente, é muita coisa para fazer, é todo mundo um querendo ter mais que o outro. Esquece de viver o simples, porque já é natural nosso ser próspero, já é natural nosso ter saúde. O porquê que a gente não tem? Porque a gente sai da nossa essência para agradar o outro. Então, quando eu estou olhando o outro, eu deixo de me olhar. Então, sempre quando você está muito agitado, quando você está, ai, não sei o que fazer, eu não tenho dinheiro para nada. O que você tem que fazer? Respirar, parar e ter aquele ócio criativo. Eu vou assistir uma série, deixa eu assistir uma série prestando atenção. Guarda o celular e vai assistir a série. Assiste, não coloca no mais rápido. Eu tinha costume de colocar no mais rápido para chegar no final. Depois eu voltava e assistia tudo de novo. Porque a mudança está nos detalhes. Se você chorar com um filme, o que tem naquele filme que te deu esse choro, que você faz na sua vida? Tudo tem ligação. Perfeito. Também é importante, não é, quando se observa aí essas questões, muitas vezes a pessoa que está do lado, né? Porque muitas vezes você mesmo não vê que está com uma rotina ruim, que está com atividades e pensamentos ruins e precisa de outra pessoa para te apontar caminhos. Exatamente. Isso, eu já estudava sobre não desistir desde 2003. Eu já estudava o comportamento humano. Só que chegou uma fase da minha vida que eu entrei nesse automático. Aí tinha uma pessoa do meu lado e falou assim: olha para você. Você está esquecendo que a vida é muito mais do que a pessoa que está do seu lado. Você tem mais pessoas que estão do seu lado que precisam de você, inclusive você. Foi aí que eu dei aquele assim, peraí, eu preciso entender o que eu estou vivendo para ver o caminho que eu quero seguir. Então, ao invés, porque assim, o nosso ego não quer escutar, né? Então alguém chega para você e fala assim, olha, presta atenção nisso. O ego já fala assim, não, peraí, não é assim não. Você já vai querer justificar. Ao invés de justificar, escuta quem está do seu lado, se vale a pena escutar o que ele está falando ou não. Porque às vezes tem a inveja também, né? Mas, na maioria das vezes, a pessoa que te ama de verdade vai fazer você dar esse estalo, prestar atenção. Perfeito. Também é bacana, né, se pensar que essas pequenas mudanças vão dando mais qualidade de vida, né, e qualidade de vida real, não é diferente do que a gente estava falando, do que está postado aí nas redes, e que muitas vezes a gente vê isso, né, uma pessoa mostrando um padrão, uma qualidade de vida e aparentar felicidade, e depois a gente percebe que aquilo não se aproxima nem um pouco da realidade dessa pessoa. Exatamente. Assim, porque quem está vivendo não para ficar mostrando o que está vivendo. Você sabe o que é de verdade. O nosso cérebro sabe o que é de verdade. E é só que estão fazendo a gente ter distorção da realidade. Né? Então, eu tenho que mostrar que eu estou bem. Então agora todo mundo que mostra que está bem é falsidade. Só que não. Quando você respira, você vem para o centro, para dentro de você, você vai saber o que é falso e o que é verdadeiro. Para a gente também não tem que ter o equilíbrio, né? Para não sair do é tudo falso o que as pessoas postam ou então é tudo verdadeiro o que as pessoas postam. Tem aquele equilíbrio, né? Tem pessoas que realmente postam que está ali vivendo aquele momento de conquista e gosta de guardar. Mas tem pessoas também que não, que estão querendo só te mostrar. Quando você para entrar dentro de você, respirar e observar tudo à sua volta, você sabe o que é de verdade e o que é de mentira. Né? Rose aqui, né, parabenizando pelas colocações e falando a respeito da terapia em si, não é? Se ela tem perfil de pessoa para pessoa e duração, não é? Se a duração vai depender de cada um ou se existe um perfil de duração. Então, é porque o cérebro ele tem um tempo que ele aguenta. E principalmente hoje, né? Que a gente tem prestando atenção igual um peixinho, né? Então, a terapia que eu aplico, a terapia integrativa, ela é voltada porque o indivíduo, cada um tem o seu tempo. Só que, geralmente, é de 40 minutos a 1 hora. Só que tem pessoas que estão tão, assim, profunda na sua dor,
que eu falo assim, olha, pode me mandar áudio. Não, mas se eu for te contar e eu mando áudio de 10, de 20 minutos, eu falo, não, eu estou aqui para escutar, pode me mandar áudio, pode desabafar, lembrou qualquer hora ali da noite, pode mandar, mas a terapia ali mesmo, na aplicação dos exercícios, é de 40 minutos a 1 hora. Também, não é? Isso enquanto rotina, não é? Mas aí também vai depender do perfil que a pessoa está naquele dia, naquela semana, né? Às vezes tem um pouco mais, às vezes tem uma assiduidade maior, né? Mais de um atendimento por semana, isso altera também. Olha, geralmente não, porque o cérebro ele precisa, assim, na primeira sessão a pessoa já vê a diferença, entendeu? Eu tenho vários depoimentos assim que na primeira sessão a pessoa já vê a diferença, ela já começa a enxergar a vida, porque quando a gente mostra a vida como ela é, não tem como desver, né? Quando você expande a consciência. Então, ali na primeira sessão a pessoa já começa a enxergar diferente. Então, ela fica tão fascinada ali com ela, descobrindo as coisas, que daí, depois de 7 dias, é a próxima sessão. Mas aí, às vezes, manda mensagem, olha, eu prestei atenção nisso. Eu sempre falo, anota tudo num caderno, que você vai começar a enxergar coisas que você não via antes. Até as cores mudam. Juliana, aqui, colocando uma questão também importante, não é? Que é da rotina hoje que as pessoas parecem não ter tempo. Apesar de ter, não é? No sentido claro de, não é? No passado, as pessoas tinham que fazer diversas funções que hoje equipamentos fazem. A gente adquiriu equipamentos para fazer essas funções, para ganhar tempo, e parece que a gente não ganhou tempo nenhum, não é? Então, a pergunta é justamente isso, né? O que essa falta de tempo, que muitas vezes a gente fica fazendo nada, navegando nas redes sociais, etc., tem causado com as pessoas e feito muito com que muitas desistissem. Porque a internet, hoje em dia, ela é programada para prender a atenção do ser humano. Quanto mais tempo conectado, mais dinheiro quem está por trás ganha. E, assim, se tirasse o dinheiro, se distribuísse o dinheiro para todo mundo, algumas pessoas iam pegar o dinheiro de volta. Por quê? Porque são mais espertas, porque prestam mais atenção. Então, quem fez o celular, quem faz as redes sociais, já é para chamar a atenção. Então, a pessoa fala assim, não estou fazendo nada, eu vou jogar aqui um pouquinho. Só que ela não para, porque já é para aprender. E é isso que vai perdendo o sentido. Então, só que o cérebro ele tem aquele de sobrevivência, né? Quando ele está desligado, que a pessoa vai para o final. Então, a pessoa sabe que está errado, mas ela não sabe parar. E a gente costuma julgar muito o adicto, né? Igual a gente estava conversando. Aquele que usa droga, aquele que usa álcool. Só que o vício do celular está matando mais o vício do jogo, o vício da pessoa não fazer nada, de ficar parado, de não ver graça na vida. Está levando mais a pessoa do que os vícios antigamente, né? Então, o que tem que fazer? Eu sou a favor dos empresários da saúde emocional nas empresas, mas sem ser essa porque o governo está mandando. Dá de verdade, porque quanto mais der inteligência emocional, porque o saber trabalhar é rápido de aprender, todo mundo aprende. Só que a pessoa entender como ela funciona e como o corpo funciona, porque o corpo é só o carro da nossa alma. O nosso corpo é só o nosso instrumento aqui. Então, quando você sabe como ele funciona, você consegue chegar no prazer que não vai te matar. Né? Então, se nas empresas eles ensinarem inteligência emocional, eles vão ter mais produtividade em menos tempo. Né? Porque as máquinas estão lá, só que não adianta você investir na sua empresa, investir em tudo que você quiser em tecnologia e não investir no ser humano, porque sempre vai ter um ser humano por trás. Exatamente. E aí, não é, partindo desse ponto, não é, hoje a gente percebe isso, não é, tudo veio a auxiliar até nos processos de produção, não é, quando a gente pensa em trabalho, mas ao mesmo tempo a gente vê, né, que as equipes foram reduzidas, né, e não ganharam mais tempo, e a gente ainda calcula o trabalho por tempo e não por produtividade. Né? Então a gente não evoluiu nisso. Né? Olha,
Se eu tenho ferramentas que me ajudam a fazer um trabalho de qualidade, eu sou mais produtivo do que as pessoas que me antecederam, por que não ter mais tempo, né? Olha, eu realizo a atividade com menos tempo e ganho tempo de qualidade de vida, de ócio criativo. Parece que isso ainda não entrou na cabeça das pessoas. Esse é o que quem está acordado está tentando acordar as pessoas, né? Quanto mais você usar a sua mente de uma forma mais criativa, menos você vai cansar e mais produtivo as pessoas vão ser, né? Sem dúvida, sem dúvida. Caio também parabenizando pelas colocações. E falando da rotina fora atendimento, não é? O que as pessoas devem fazer fora do atendimento, porque é o que a gente falava, né? O atendimento te ajuda, mas também só ir no atendimento e não procurar fazer a lição de casa não adianta. A primeira coisa é livrar do lixo, porque assim, teve até um estudo da pessoa mais inteligente do mundo. Ele não soube lidar com as emoções dele e aí ele desistiu de tudo que ele fazia e foi ser trabalhador braçal. Então, o que cansa a gente não é o trabalho que a gente faz, é o quanto de lixo emocional a gente carrega desde a gestação da nossa mãe. A nossa programação mental começa quando a nossa mãe está na barriga da nossa avó. Então, se a nossa avó não teve, e a inteligência do ser humano vem da mãe, então, se a nossa avó não teve uma gravidez tranquila da mãe, a gente também vai carregar essa herança genética, esse peso, esse cansaço. Então, às vezes, o cansaço que você tem, que você está carregando gerações para trás. O que você tem que fazer? É o simples. É você pegar um caderno, respirar e se olhar. Se olha no espelho, se olha numa foto. É você prestar atenção. Quem é você? O que você quer para você? O que te pesa? Porque o que te pesa não é fazer o que você faz. O que te pesa são as relações que te cansou. Então, se você entender qual é seu lixo emocional e você começar a se livrar do seu lixo, você já está aí, 50% na frente. Muito bom. Mas aí é aquela questão, né? Quando se pensa aí nesse lixo, né? Se tem que, de fato, entender o que é lixo. E muitas vezes as pessoas ficam dependentes do lixo. Sim. Porque vicia. O nosso cérebro, ele não foi feito para ser feliz, ele foi feito para sobreviver. Porque os nossos ancestrais, lá atrás, há 70 mil anos atrás, quando teve uma catástrofe, sobrou só 6 mil pares nossos. E eles precisavam sobreviver naquela selva africana. Depois disso, veio a parte emocional, que precisava sobreviver das emoções. Então, a gente carrega um pouco disso, que já é natural nosso de querer o que é conhecido. O que não conhece tem medo. Então, é melhor eu ficar num relacionamento abusivo, porque meu pai ou minha avó ou meu tio teve, e eu já conheço aquilo, e casamento é assim mesmo, o filho é só da mãe, vem essas crenças, né? Do que conhecer o novo. Só que o novo, às vezes, traz mais prazer, mais leveza para a gente. Então, quando você tiver medo, não vai com medo mesmo. Entende o porquê você tem medo. Entende o porquê que você está desistindo da vida, que é só um jogo que nunca acaba. Eu falo que aquele round 6, eu precisei assistir o making off antes para depois assistir ele. Para entender que a gente está aqui assim, tentando sobreviver. E quando a gente se junta, a gente consegue sobreviver melhor, mais tranquilo, e é daí que vem a felicidade. E Laura, né, falando justamente disso, hoje a gente tem muita questão da depressão e de outras questões que correm em paralelo, não é? E que a pessoa, por si só, né, não vai conseguir sair dessa questão. E ela fala da importância também do tratamento psiquiátrico, psicológico, como também um elemento desse processo. Tem que ser um conjunto, né? Porque eu falo que as pessoas hoje em dia são muito binário, né? Ou é isso ou é aquilo. Só que, na verdade, não. É um espectro. Então, depois da depressão, a gente tem aquelas pessoas que estão no estado de anedonia, que perdeu o prazer das pequenas coisas da vida e não percebe. Entendeu? Aí tem aquelas pessoas que já estão
mais no fim ali, que já está desligando, porque a gente tem um sensor de sobrevivência. Se a gente for tentar pular, a gente não vai conseguir, porque o sensor não deixa, né? Só que tem pessoas que desligam esse sensor, que é quando eles conseguem chegar no final. Aí a intervenção tem que ser maior. Mas quando a pessoa já está ali naquele estado de anedonia, eu não quero comprar um sapato, eu vou comprar por quê? Consegue na terapia, muitas vezes a gente consegue mais na terapia do que na medicação em si. Né? Porque você trazendo para a consciência, hoje em dia a gente tem a parte neuro, né? Os neuropsicólogos, terapeuta integrativo, que consegue dar mais consciência para a pessoa e fazer esses neurônios, essa comunicação neural, interagir melhor, que é onde as pessoas vão saindo da depressão, vão saindo da ansiedade, ansiedade em excesso, que é o que atrapalha, né? Exatamente. Então, sempre começa pela terapia. Ali na terapia você vai descobrir qual o caminho que você tem que seguir. Porque é muito fácil tomar remédio. É muito fácil. Estou com depressão, vou ali e tomo um remédio. Estou com problema no estômago, vou ali e tomo um remédio. Só que hoje, eu até, assim, tem médicos que eu dou parabéns assim, para eles ao máximo. Porque eles falam para a pessoa, olha, o seu problema, às vezes, não é mais emocional. E o paciente não quer ouvir que o problema é emocional, ele quer tomar um remédio. Né? Então, se você tem, encontrar o seu caminho, por que a gente tem depressão? Porque a gente tem um fluxo. Todos nós temos uma vibração, uma energia. Só que vem o pai e coloca um peso, vem a mãe e coloca um peso, vem você olhando o vizinho se coloca um peso. Você sai do seu natural, da sua essência, do seu fluxo, e é onde entra em depressão. Então, ou em ansiedade. Então, se você voltar para o seu fluxo, você vai naturalmente seguir, porque todos nós aqui somos parte da natureza. E a natureza em si já tem uma consciência infinita que vai. Priscila, Ana Carla e a Júlia perguntando a respeito de onde pode conhecer um pouco mais do seu trabalho. No Instagram, eu deixei aí o @. Né? Pode me chamar no Instagram que eu respondo. Perfeito. Que lá eu estou sempre postando. Eu tenho um grupo também de WhatsApp que as pessoas às vezes sonham, porque quando a gente expande a consciência, aí começa a sonhar, começa a ver as coisas diferentes, e aí as pessoas vão no grupo e perguntam, e eu respondo no grupo de WhatsApp, mas aí tem que me chamar no Instagram, que eu passo o link do grupo. Perfeito. E o Instagram, esse que apareceu na tela, é o @ 5_por1. Priscila Terapia Integrativa. Muito bom. É porque você cuidando das 5 áreas da sua vida. Perfeito. Priscila, gratidão sempre pela participação conosco, fica aqui sempre o espaço disponível do programa, e a gente espera realmente que as pessoas entendam isso, né? Que é importante que a gente viva cada dia e que a gente comece a observar os detalhes tão bacanas e tão positivos que a gente tem para viver. Quando expande a consciência, a gente começa a ver a vida diferente. Então, assim, pensou em desistir? Não desiste ainda. Vai lá, me chama no Instagram. Aqui o espaço é pouco tempo, né? Não dá para falar todas as maravilhas que tem quando a gente aprende como funciona o nosso corpo. Quando você descobre como funciona o seu corpo, você está ali, parece que você está vivendo a maravilha que você tem que viver. Num filme, um jogo, você consegue fazer tudo o que você quer através do seu pensamento, através de você pensar assim, olha, eu quero tal coisa, você vai conseguir o que você quer. Mas você tem que aprender como seu corpo funciona, porque seu corpo é uma máquina, então não desiste. É isso. Eu te agradeço. Obrigado pelo espaço.